Gemar Hatmatová, que nós sejamos selados para o bem em nome de Yeshua HaMashiach. O tema da mensagem desse serviço de encerramento é o exercício da misericórdia. O exercício da misericórdia. Pai amado, em nome de Yeshua HaMashiach, elevo diante do Senhor nossas vidas, Pai, pedindo ao Senhor que nos traga a compreensão e o entendimento da importância, Pai, de nós nos arrependermos diante de Ti. Exercemos também misericórdia, porque misericórdia nós temos recebido de Ti, Pai, graciosamente todos os dias da nossa vida. Pai amado, fala em nossos corações, continua ministrando as nossas vidas e dá-nos forças, Pai, para nós continuarmos lutando diante de Ti para o bem, aproveitando cada minuto, cada segundo, Pai, em que os Teus porções estão abertos ainda para as nossas vidas em nome de Yeshua. Capacita-me a transmitir o que o Senhor deseja ainda falar e ministrar a vida e o coração de cada um. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem, o exercício da misericórdia. Irmãos, eu creio que todos nós fomos hoje tocados pela mensagem que nos foi ministrada sobre sabermos o que é arrependimento e buscarmos uma imersão em arrependimento, pelo menos na minha vida. Essa mensagem foi muito importante. Eu ainda estava, enquanto o Rosh Carlos ministrava nossos corações, eu comentava com minha esposa, que mensagem poderosa. Quantas informações importantes sobre a nossa vida. Como tocou a minha vida, eu creio que deva ter tocado a sua vida também, essa mensagem. Todas as mensagens que o Senhor já trouxe para nós nesse dia. Certamente toda a nossa vida, irmãos, ela vai mudar. Se nós conseguirmos ter a experiência de um arrependimento verdadeiro, toda a nossa vida mudará. Nós podemos clamar por misericórdia e até receber misericórdia, mas sem uma verdadeira imersão em arrependimento, será muito difícil desenvolvermos misericórdia, meus irmãos. E gostaria de finalizar este tempo de luta e batalha espiritual que nós travamos durante todo este dia, no exercício da misericórdia, que é o que nos é proposto para nós vivermos. E se assim nós vivermos, nós poderemos contar com o atendimento das nossas petições e não o anulamento, o cancelamento das nossas petições. Eu creio que hoje, após tudo que nós vivemos e fomos ministrados, nós tenhamos mais maturidade para compreender melhor a parábola do credor incompassivo, a qual eu gostaria de ler junto com vocês. Se você puder, por favor, abra vossas escrituras em Matitiahu, Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 23. Matitiahu, Mateus, capítulo 18. Dos versículos 23 ao 35. Diz assim a palavra do Eterno. Matitiahu, Mateus 18, a partir do versículo 23. Por causa disso, o reino do céu pode ser comparado a um rei que desejava acertar contas com seus representantes. Imediatamente trouxeram à frente um homem que lhe devia muitos milhões. E pelo fato de não poder pagar, o patrão ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todas as suas posses fossem vendidos para pagar a dívida. Entretanto, o servo se prostrou diante dele. Seja paciente comigo, e lhe implorou, e eu lhe pagarei tudo. Por causa da compaixão por ele, o seu senhor, o deixou ir e lhe perdoou a dívida. Versículo 28. Mas assim que o servo saiu, encontrou um de seus companheiros que lhe devia uma soma irrisória. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, gritando: devolva-me o que me deve. Seu companheiro caiu de joelhos e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele se recusou e, em vez disso, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor convocou o servo e disse: servo perverso,
perdoei toda a sua dívida, porque você me implorou que eu o fizesse. Você não deveria ter misericórdia do seu companheiro como eu tive misericórdia de você? E irado, seu senhor o entregou aos carcereiros para ser punido até devolver tudo que devia. Desta forma, meu Pai Celestial tratará vocês a menos que perdoem de coração ao seu irmão. Até aqui. Eu acredito que alguns de vocês possam ter o coração entristecido e até amargurado com alguém. Não digo que os seus sentimentos não sejam lícitos, porém nem tudo que é lícito nos convém, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Irmãos, eu sou como qualquer um de vocês, acreditem, eu também posso ficar zangado, eu também posso ficar contrariado com alguma coisa, eu também posso ficar inconformado e até ter sentimentos de justiça, que são impróprios para nós, irmãos. Todos eles impróprios. Eu sei o quanto é doloroso sermos perseguidos por algo injusto. Todos nós já tivemos de lidar em algum momento das nossas vidas com alguém de temperamento difícil. Eu já passei por isso. Ou com implicações que não temos estrutura natural para nós lidarmos com tal. Mas no texto que nós lemos, os processos eles são muito simples de serem assimilados. Prestem atenção, irmãos. Nós agimos do mesmo modo. Do mesmo modo nós agimos, com menor ou com maior intensidade em nossas relações. Sempre vamos desapontar alguém e até magoar alguém também, ainda que não tenhamos intenção de fazer isto. Então nós corremos para o rei, corremos para o rei e pedimos perdão para que não venha sobre a nossa esposa, sobre os nossos filhos, os nossos bens, o peso da nossa dívida. Sim, irmãos, nós fazemos isso. Caso vocês não tenham percebido, o texto ele narra que a nossa dívida contraída ela recai sobre a nossa família e os nossos bens também. O nosso pecado ele faz isto conosco, irmãos. E se temos acesso a este perdão imerecido, por que é que temos tanta dificuldade de lidarmos com os erros de outras pessoas com as nossas vidas? Porque, irmãos, quando nós erramos e nós reconhecemos, nós vamos correndo para o rei. Por que nós também não fazemos o mesmo? Por que nós não exercemos a misericórdia que nós recebemos do nosso Pai? Você pode me dizer, mas você não sabe o que eu estou passando, a maldade que pessoas têm cometido contra a minha vida? Ou a difamação que eu tenho sofrido? A solidão que eu tenho sentido? E essas são, irmãos, justamente as nossas justificativas, as nossas queixas que nos mantêm nas mãos, sabe de quem, irmãos? Dos verdugos, os carcereiros punitivos da parábola do credor. Incompassivo. Verdugo, meus irmãos. Sabe o que é verdugo? Quem executa a pena de morte num condenado. Um carrasco, algoz. Quem maltrata ou aplica castigos corporais em outra pessoa. Irmão, só existe uma pessoa de quem você possa exigir alguma coisa. E esta pessoa é você. Ninguém mais. Nós podemos fazer solicitações aos outros, apresentarmos com sinceridade se algo nos feriu, mas não temos como fazer o outro mudar. E este é um tema muito recorrente aqui, quando dizemos que nós somos a única pessoa que temos o poder de mudar e nós não podemos mudar sozinhos, irmãos. Nós precisamos da Ruach HaKodesh e da intercessão de Mashiach e Yeshua. Não é simples mudar, irmãos, nem uma mudança física é possível fazer sozinhos. E eu passei por isso essa semana e eu agradeço ao Eterno por todos aqueles que Ele moveu o coração para ajudar a minha família na mudança de residência a qual nós passamos. Quanto mais pesado é para nós, irmãos, uma mudança pessoal, quando existe a necessidade de sermos mudados, transformando questões em nossas entranhas, algo que é intrínseco muitas das vezes dentro de nós, irmãos. É muito simples pesarmos o nosso julgamento sobre alguém que achamos que nos deve algo. E talvez até tenha alguém que lhe deva algo de fato. Mas se não considerarmos em nossas vidas o tamanho do perdão que recebemos,
certamente estaremos sendo candidatos, irmãos, a sairmos deste Yom Kippur e termos denúncias, acusações válidas ao nosso respeito. Sabe por quê? Pelo rigor de nossas exigências para com outras pessoas, para com outras vidas. Exigências, cobranças, julgamentos que nem nós mesmos suportaríamos ou talvez nem aceitaríamos que fizessem conosco. Você já reparou sobre isso? Já parou para pensar sobre isso? Você já reparou nisto? Quantas vezes nós colocamos pesos, fazemos cobranças sobre outras vidas, mas quando nós provamos do mesmo que nós fazemos, nós não suportamos, nós não gostamos. A proposta de nós vivemos pela Torá de misericórdia é o único caminho que nós temos recebido do Senhor. Será que vale a pena, irmãos, guardar estas mágoas tão profundamente no seu coração? Talvez a sua dor ela seja um resultado de uma violência, uma traição, um roubo, uma injustiça grave, um abuso que você sofreu. Todas elas são coisas gravíssimas, irmãos. Mas será que além do peso de todas estas coisas, essas situações que você viveu, toda essa dor vivida, você terá também de carregar também o peso da mágoa e da dor, do rancor? Será que além de tudo isso você também tem que carregar o peso do rancor, irmãos, e da mágoa? Assim eu compartilho com vocês o que Aruch HaKodesh nos ministra. Yeshua, ele tinha total razão, o direito de pedir miríades e miríades, irmãos, de malachim, de anjos. E seria dado a ele, mas ele perdoou e amou até o último momento que ele esteve nesta terra, e ele continua perdoando e lutando, intercedendo por cada um de nós, irmãos. Então deixe Yeshua carregar este peso, este fardo, mas libere perdão sobre as vidas que lhe devem. E usufrua do perdão que Hashem tem sobre a sua vida, lhe dando liberdade. Liberdade para a sua esposa, para o seu esposo, filhos, bens, em nome de Yeshua. Não permita que ninguém roube de você a sua liberdade. Esta é a verdade, por isto ela tem poder de nos fazer livres, irmãos. A verdade, ela tem esse poder de nos fazer livres, de nos libertar. Não adianta nós aprisionarmos aos outros. Assim nos tornaremos carcereiros. Ouçam isto. Não adianta você manter as pessoas presas, porque você também vai se tornar um carcereiro. Porque você vai ter de estar na mesma situação da pessoa. Você vai ter de estar na prisão onde você encarcerou a pessoa. Seja ela quem for, irmãos, pense bem sobre isso. Para manter o outro preso, nós sempre nos aprisionaremos também. Para poder o quê? Sabe o quê, irmãos? Vigiar a pessoa bem de perto. Não faça isso com a sua vida. Por outro lado, quando liberamos outras vidas, também somos observados. E isto flui como vida em nossas vidas. E é uma experiência, irmãos, extraordinária, onde não só temos a plena consciência de que fomos perdoados de algo imenso, mas sabemos que aquilo que nos fizeram não se compara a toda a dívida que nós já adquirimos com más escolhas em nossas ações, irmãos. Para nós finalizarmos, eu não gostaria de me encontrar com Adonolã, o Senhor do Universo, e ouvir dele, irmãos, e ouvir se eu não deveria ter misericórdia dos meus companheiros também, como ele teve misericórdia de mim, e ficar mudo, sem saber, sem ter o que falar diante dele, irmãos, sem conseguir responder, por ter decidido ir pelo caminho mais difícil. O meu desejo é estar verdadeiramente livre de toda sorte de males em minha vida, e é isto que eu ministro sobre a sua vida neste dia, em nome de Yeshua. Temos mais um ano diante de nós e estamos lutando, orando, irmãos, para que todos os decretos sobre a sua vida tenham sido selados para o bem e não para o mal. Mas a escolha de seguir bem-sucedido não está nas mãos de sua esposa, não está nas mãos do seu esposo, não está nas mãos dos seus filhos e irmãos. Ela encontra-se nas suas mãos, em tuas mãos unicamente, na sua decisão pelo exercício da misericórdia. Somente você pode decidir pelo bem sobre você.
Oséias capítulo 6, versículo 6 diz assim: pois eu desejo misericórdia, não sacrifícios, o conhecimento de Elohim mais que ofertas queimadas. Que Hashem conduza a vida de cada um de nós em misericórdia, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Gemar Hatma Tová. Pai amado, eu levo diante do Senhor mais uma vez as nossas vidas. Pai, eu agradeço ao Senhor por este tempo que o Senhor nos concedeu. E eu peço ao Senhor, Pai, neste tempo em que os portões celestiais estão, Pai, para se fechar. Hashem, dê força aos meus irmãos neste último momento para lutar. Pai, de fato, sem sacrifício não tem vitória. E sem arrependimento, Pai, como nós poderemos chegar diante de Ti e receber o Teu perdão e exercer misericórdia como nós temos recebido misericórdia do Senhor? Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, fortalece a todos, Pai, para que os Teus filhos, o Teu povo, aqueles que o Senhor tem separado para ser o Teu povo, sejam selados para o bem e vivam, Pai, um ano de novidade de vida, de transformação, de arrependimento, de misericórdia, em nome de Yeshua HaMashiach. Que assim seja, assim seja.